Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o meu canal no YouTube, onde eu disponibilizo todo o trabalho espírita. Nós temos todos os dias de manhã uma oração para que você possa começar o seu dia sintonizado, conectado com a espiritualidade superior. Além disso, nós temos mais de 800 horas de vídeos de palestras e toda terça, quarta e quinta nós temos às 19 horas, horário de Brasília, as lives aqui no canal Espiritualidade e Vida. Então, esse aqui é um ponto de encontro, é uma sala de estudos da doutrina espírita. Na terça-feira, nós estudamos os temas centrais das cartas de Paulo. Na quarta-feira, o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. E quinta-feira, a série André Luiz. Nós já estamos caminhando para o final do livro Nosso Lar. Então, agende, marque aí na sua agenda, 19 horas, horário de Brasília, é o nosso encontro aqui no canal Espiritualidade e Vida. Eu quero começar hoje dando um recado. Eu vou dar esse recado várias vezes hoje, para que ninguém fique perdido, hein? Excepcionalmente, essa semana, nós teremos live só hoje. Amanhã e quinta-feira nós não teremos live. Por quê? Amanhã, nesse período da noite, eu vou fazer uma palestra na semana acadêmica da Faculdade de Psicologia. A coordenação me convidou para apresentar o resultado do meu mestrado, né? O mestrado que eu concluí. Então, eu vou falar sobre ansiedade e distúrbios do sono na semana acadêmica da Faculdade de Psicologia da Universidade FUMEC. Então, não terá como fazer nem essa live, nem a live do canal Odisseia. Na quinta-feira, eu tenho um compromisso profissional. Eu estarei em São Paulo, então também não poderei fazer a live, né? Mas aí na semana que vem a gente retoma aí a nossa programação de lives, né? Então, pessoal, vou dar esse recado. Amanhã, quarta-feira e quinta, nós não temos live, tá? Vai ser só hoje, essa semana. Bom, quero cumprimentar aqui a nossa querida Marília Candeu, de Curitiba. Foi a primeira a entrar aqui, nossa comandante querida. A Sandra Morini, também está sempre aqui com a gente, nossa amiga querida. O Francisco Caparrós, a Rosângela Maria Ferreira, a Lília Cristina de Cristo, Rio de Janeiro. A Selma Lúcia Davi, Maria Inês Viale, Eidamar Arantes, a Edith Sobral, Ronaldo Santana, Ana Paula Brasil, Dionísia Lima, Neide Maria, André Esposito, Adelina Farias. E agora o pessoal chegando aí, né? Todo mundo para participar da live, ó. Viviane Lopes, Jéssica Regina, a Kelly Cristi Lima, Ana Lúcia Oliveira, Chile Calgagno, está sempre aqui com a gente também, né? A Simone de Mello está dando um oi de Miami. Ah, Simone, que delícia! A Rosa Maria de Aracaju. Ah, meu Deus, só cidade boa. Erani Campos, a Alba Pureza de Goiânia, né? O Tasso Bolzan de São Cepé, Rio Grande do Sul. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Ao longo da live hoje, vou dar esse recado. Amanhã, quarta-feira, não teremos live. Quinta-feira também não. Amanhã eu faço uma palestra na faculdade de psicologia, na minha faculdade de psicologia, e na quinta eu tenho um compromisso profissional em São Paulo. Então, teremos live só hoje. Bom, nós estamos estudando aqui um tema muito importante. Vamos retomar o tema da semana passada. Eu tinha começado a desenvolver um raciocínio.
pessoal está perguntando se a palestra na faculdade amanhã, nós vamos gravar. O Júlio Adriano vai comigo, nós vamos gravar essa palestra e depois eu vou disponibilizar no canal profissional, no meu canal profissional, no Odisseia. Tá bom, gente? Então vamos disponibilizar sim, vai ser gravada a palestra. Então, voltando. Semana passada, nós começamos a desenvolver um tema de que Jesus é guia e modelo dos espíritos em evolução na Terra, mas também ele é modelo de interpretação bíblica. Lembra que nós comentamos isso? É como se os símbolos, os grandes temas da Bíblia hebraica e dos textos do Novo Testamento, é como se eles fossem pecinhas de um quebra-cabeça. E Jesus é aquela imagem que permite você reunir todas as pecinhas. Então, Cristo é modelo interpretativo. Através da pessoa e da vida do Cristo, eu consigo reunir todos os símbolos bíblicos e eles começam a fazer sentido. Então, essa ideia é muito poderosa. É muito poderosa. Então, quando eu olho para a história de José no Egito, essa história de José no Egito é uma pecinha do quebra-cabeça que aponta, evoca, lembra. É como se fosse um rascunho da história de Jesus. Jesus também seria rejeitado pelos seus irmãos, mas depois ele voltaria, né? Ele vai voltar ainda para liderar os seus irmãos, e os seus irmãos vão reconhecer a sua ascendência moral, a sua bondade, a sua contribuição. Então, a história de José é uma pecinha, é como se fosse um rascunho mesmo, um esboço daquilo que será o modelo, né? É um protótipo do modelo. E Paulo compreendeu isso. E essa compreensão de Paulo é brilhante, é extraordinária. E nós precisamos entender isso. Porque a partir do momento que Paulo de Tarso compreendeu isso, ele sentiu necessidade de voltar para a Bíblia hebraica, lá para o início, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os profetas, ele voltou para reinterpretar, para conectar as diversas pecinhas que estavam soltas em torno desse eixo temático, em torno desse modelo interpretativo, desse tipo. E isso nós chamamos de interpretação tipológica. Eu olho para os símbolos bíblicos, enxergando neles um esboço, um rascunho do modelo. Isso é muito importante. Essa é uma das ideias centrais das cartas de Paulo. Por exemplo, a carta na qual Paulo mais explora esse conceito é a carta aos Hebreus. Mas ele também usa esse conceito na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos. Ele vai usar a carta aos Coríntios. Ele vai todo momento fazer essa referência
do Cristo como o modelo para que possamos entender toda a temática da Bíblia hebraica. Agora, nós, compreendido isso, nós temos que entender isso. Então, Jesus é modelo, guia e tipo dos seres. Jesus é o tipo da evolução humana, ele é o modelo do novo ser humano que está sendo formado, não é isso? Ele é o modelo do novo ser humano, mas ele é também o modelo da interpretação. Então, a minha interpretação precisa ser comparada com a vida de Jesus. É por isso que algumas interpretações do Evangelho, elas não se sustentam. Por que elas não se sustentam? Porque elas estão em conflito com a vida e com os exemplos dados por Jesus. Vida e exemplos dados por Jesus. Então, toda vez que eu faço uma interpretação bíblica e essa interpretação se choca com os valores exemplificados por Jesus, toda vez que essa interpretação se choca com os ensinos de Jesus, a interpretação está equivocada. A interpretação está errada. Então, e esse é um ponto muito importante. Então, a Sandra Maria fez o resumo aí para gente. Sandra Maria Borges da Silva, modelo do novo ser humano e o modelo da interpretação. Isso mesmo, Sandra. Vou até deixar aí para ninguém se esquecer. A Aline Rocha está dando boa noite, está mandando um abraço caloroso de Fort Worth, no Texas. Ah, que delícia, Aline, que coisa boa. Aqui está um frio, viu? Está um calor aí, frio aqui. Um abraço para todos os amigos queridos aí do Texas. Então vamos lá. Ficou claro isso? Ficou claro? Agora eu preciso trabalhar uma ideia mais difícil. Mais difícil. Que vai exigir muito de nós. Muito de nós. Então vamos lá. Os símbolos bíblicos, vamos lá. Os símbolos bíblicos, eles não têm uma lógica grega, uma lógica cartesiana. Então vamos, bastante atenção nisso, gente. Os símbolos bíblicos, eles são empilhados um em cima do outro. E muitas vezes a gente toma um susto, por quê? Porque ele não segue uma lógica linear. Vou dar um exemplo. Então, eu começo a examinar a tenda do encontro, o tabernáculo que o povo hebreu montou no meio do acampamento, enquanto ele peregrinava no deserto, depois que foi libertado da escravidão no Egito. Então, estava lá o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu tinha os locais com as bacias do sacrifício, onde os animais eram sacrificados para expiar o pecado individual dos membros da comunidade de Israel. Depois eu tinha o lugar santo, já na tenda coberta. Esse lugar santo eu tinha uma mesa com pães, o candelabro, o incenso. Esse lugar era chamado de lugar santo. E mais no interior dessa tenda coberta, o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança,
né? Com as pedras da lei, com as duas pedras que continham os 10 mandamentos. Quando eu olho para essa estrutura do tabernáculo, se eu olho de uma maneira lógica, se eu estou num raciocínio cartesiano, em um raciocínio lógico, o que eu vou imaginar? Que o templo é uma coisa, que cada parte do templo é outra, que os animais sacrificados são outra coisa, não é isso? Eu estou numa lógica. Então, na lógica, eu estou separando tudo e buscando a conexão das partes. A conexão lógica das partes. Não é? Faz sentido isso? Faz. Faz sentido isso nos símbolos bíblicos? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque na cultura hebraica, na cultura hermenêutica do povo hebreu, a maneira como eles interpretavam os símbolos e a maneira como eles criavam os símbolos não segue essa lógica cartesiana ou essa lógica grega. Não segue. Segue uma outra lógica. Segue uma lógica de reunir os símbolos por afinidade, não por conexão lógica. Então, deixa eu explicar. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar claro para todo mundo. Digamos que eu comece... Não, vou trazer aqui vários elementos. Olha. Vou falar várias palavras aqui, vários objetos, e aí vocês vão me dizer de qual ambiente da casa eu estou falando. Vamos lá. Colher de pau, pimenta, orégano, micro-ondas, geladeira, panela. Pessoal, já cozinha. Cozinha. Aí. Estou falando da cozinha. Alguém tem dúvida? Não é? Olha lá, todo mundo escreveu cozinha. Perceberam? Agora eu te pergunto, qual a relação lógica que tem pimenta com micro-ondas? Nenhuma. Tem alguma relação lógica entre pimenta e micro-ondas? Perceberam, gente? Então, por que vocês conseguiram reunir? Porque culturalmente, em uma cozinha, a gente tem pimenta, sal, geladeira, fogão, colher de pau, panela. Mas esses elementos não têm relação lógica. A relação entre esses elementos é uma relação cultural, de uso. Eles estão relacionados porque a gente usa esses elementos na cozinha. É a mesma coisa os símbolos bíblicos, gente. É a mesma coisa. Então, se eu começar a dizer assim, Cordeiro da Páscoa, Cordeiro sacrificado na Páscoa, lugar do sacrifício no tabernáculo, tabernáculo, sumo sacerdote. Tem alguma relação lógica entre esses elementos? Não. Mas eles estão fazendo referência a um ambiente, a um todo. Esse todo
é Jesus. Perceberam? Então Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Ele é o templo, ele é as tábuas da lei, ele é o sumo sacerdote. Perceberam? Então, se você está pensando de uma maneira cartesiana, você não vai entender. Você não vai entender. Então, quando Paulo dizia assim, olha, aquela história lá de que Deus criou o ser humano, Adão, né? O primeiro ser humano, o primeiro homem do barro, alma vivente. Aquela história ali está apontando para uma outra. De um outro ser humano que Deus vai mandar. Um ser humano perfeito. Um modelo de homem. Um modelo a que a humanidade pode aspirar na Terra. Um novo Adão. Perceberam? Então, esse é o raciocínio do Paulo. Né? Então, quando ele diz assim, o Cordeiro, o sumo sacerdote, Jesus é a oferenda, a lei e os profetas, isso o próprio Cristo diz, né? Não vim destruir a lei e os profetas. Eu vim preencher, eu vim cumprir, eu vim terminar, eu vim concluir. O que Jesus está dizendo? Eu sou a conclusão, eu sou o fechamento da obra. Perceberam? Perceberam, gente? Então, os símbolos, eles se juntam como os elementos da cozinha. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a pessoa fica querendo achar uma relação lógica entre orégano e micro-ondas, entre pimenta e geladeira. Não vai conseguir interpretar. Vai ter dificuldade para interpretar. Porque não é essa a lógica da simbologia bíblica. A lógica da simbologia bíblica é reunir os símbolos por afinidade. Então, quando eu junto pimenta, orégano, sal, micro-ondas, fogão, panela, é porque tudo isso tem uma afinidade e tudo isso compõe um todo que é a cozinha. E com isso, a gente volta onde? Lá no versículo 1 do capítulo 1 da carta aos Hebreus. Polímeros. Vocês lembram lá do polímeros? E politropos? Em muitos pedaços e de diversas maneiras, Deus falou aos ancestrais. Lembra? Nesses pedacinhos. Então, quando você está lendo os livros bíblicos, num livro você tem o orégano. No outro livro, que foi escrito 400 anos depois, você tem a pimenta. No outro, você tem o micro-ondas. No outro, vai falar do fogão. E você tem que reunir tudo isso para montar uma cozinha. Você tem que reunir tudo para montar um quadro. Quem que é esse todo? Esse todo é o Cristo. O modelo, o tipo,
mais perfeito. Então, ele é o todo que dá sentido a todas essas pecinhas que estão esparsas. Todo mundo acompanhando? Então, agora eu vou abrir para perguntas, porque esse tema costuma confundir, muita gente não consegue entender. Né? Então, vamos lá, vou abrir para pergunta. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser... Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Todo mundo entendeu? Tá claríssimo? Todo mundo entendeu. Porque agora nós vamos ter que avançar. Agora nós vamos ter que avançar. O José Humberto está perguntando, no Apocalipse também? Mas o Apocalipse já é o Novo Testamento, né, Humberto? Aí já é o Novo Testamento, né? O Apocalipse, os livros do Novo Testamento já são livros sobre Jesus, né? A respeito de Jesus. Então aí isso já fica mais claro, né? Já fica mais claro. Não é isso? Então, quando a gente vai reunindo todas essas pecinhas vão apontando para um modelo de evolução espiritual. Então, o pessoal está perguntando, Haroldo, explica sobre o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que tira os pecados. Então, vamos lá. No Êxodo, quando o povo hebreu recebeu a liberdade da escravidão, eles tiveram que sacrificar um cordeiro. Então, esse sacrifício garantiu a eles a sobrevivência para que eles pudessem gozar da liberdade. O Cristo depois é chamado desse cordeiro. Então, esse elemento que apareceu lá no Êxodo, séculos antes de Jesus, essa história é explicada pela vida de Jesus. Daqui a pouco eu vou desenvolver mais, vou falar da genealogia. Vocês me lembram aqui, para te entender a genealogia de Jesus. Mas vamos lá. Então, quando eu olho para Jesus, por que ele é o Cordeiro de Deus? Porque a vida dele é um símbolo de um sacrifício que gera liberdade espiritual. Olha isso, gente. Vamos lá. Um sacrifício que gera liberdade. Por quê? Se eu realizo somente os meus desejos, se eu faço apenas o que eu quero, eu não sou livre, eu sou escravo. Isso os filósofos estoicos trabalharam isso demais. Trabalhavam isso demais. Por que essa pessoa não é livre? Porque ela é escrava do desejo. Ela é escrava do desejo. Não é? Escrava do desejo. Então, quando eu consigo
exemplificar essa renúncia, esse sacrifício, essa entrega do amor, na verdade, eu estou conquistando a liberdade. Por isso que Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Por isso que ele é o Cordeiro da Páscoa. Perceberam, gente? Né? A Isali está perguntando, mas por que tiveram que sacrificar o Cordeiro? Isali, raciocina comigo. Raciocina comigo. Digamos que você está querendo ensinar matemática a uma criança de 2 aninhos. 2 aninhos. Então, você senta com a criança de 2 aninhos e fala assim, mamãe, vovó, titia vai te ensinar matemática. Aí você pega uma folha de papel, um lápis e escreve assim, presta atenção, x2 mais x mais 3 é igual a 5. É isso que você vai ensinar com a criança? De 2 aninhos de idade? É assim que a gente ensina matemática para uma criança que ainda não tem raciocínio abstrato? É assim? Não. Por que não? Porque uma criança com 2 anos de idade, ela não está na fase de desenvolvimento que permite a ela trabalhar raciocínio abstrato. Ela só consegue lidar com o concreto. Correto? Então, quando nós estamos pensando nessa história do Êxodo, nós estamos pensando em uma humanidade de 3.000 anos atrás. Uma humanidade de 3.000 anos atrás. Essa humanidade não era capaz ainda, no aspecto religioso, no aspecto da espiritualidade e da religiosidade, né? Vamos delimitar aqui. Eu estou falando no aspecto da espiritualidade e da religiosidade. Porque em outros aspectos, construção, organização social, eles já estavam bem avançados. Mas nesse aspecto de espiritualidade e de religiosidade, eles não tinham condições de trabalhar a não ser com elementos concretos. Concretos. Tudo era concreto. Não tinha que ter um cordeiro, tinha que matar o cordeiro. Tinha que ter elementos concretos, objetivos. Até hoje, gente. Até hoje. Até hoje. Vocês acham que todo mundo na humanidade que está encarnado tem condição de entender isso que nós estamos estudando aqui? Vocês acham? Vocês acham que todo mundo tem condição de entender? Não tem. Não tem. A maioria da humanidade encarnada ainda está nesse pensamento concreto. A vivência religiosa, a vivência espiritual da maioria dos encarnados da Terra é concreta, igualzinho a 3.000 anos atrás. Concreto. Por quê, gente? Ora, qual a característica dos espíritos imperfeitos? Não tem nada de errado nisso. Lá, questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Caracteres gerais dos espíritos imperfeitos.
Qual que é o primeiro item que Kardec escreve? Predominância da matéria sobre o espírito. O que é predominância da matéria sobre o espírito? Raciocínio concreto, material, dificuldade de lidar com a abstração, dificuldade de lidar com o espiritual. Predomínio da matéria sobre o espírito. O que é isso? Está muito ligado ainda à sensação, aos 5 sentidos. Se não passar pelos 5 sentidos, não toca a pessoa. Ela só é movida por aquilo que toca seus sentidos físicos. Não é? Tudo aquilo que é material, tudo aquilo que impressiona os sentidos, tudo aquilo que proporciona prazer aos sentidos. Isso é característica dos espíritos imperfeitos. Não tem nada de errado nisso. Aí quando nós estudamos a segunda ordem dos espíritos, os bons espíritos, qual o caractere dele? Predomínio do espírito sobre a matéria. Então, a segunda ordem já é o contrário. Os espíritos bons, como há predomínio do espírito sobre a matéria, eles são mais sutis, eles são mais abstratos. Não precisa mais que passe pelos sentidos físicos para poder entender. Inverte. Até chegar nos puros. Aí nos puros, aí é o domínio absoluto do espírito sobre a matéria. Aí é algo absolutamente espiritual. Não há mais necessidade de ser impressionado pelos sentidos físicos. Dada a sutileza, a inteligência, a sensibilidade, a ampliação do sentimento e do intelecto. Estão muito à frente. Estão muito à frente. Perceberam, gente? Então, é isso. É isso. Então, a gente fala, por que tem sacrifício de animal? Como é que você educa espírito imperfeito? Impressionando os sentidos físicos dele. Se você não causar uma impressão nos sentidos físicos, ele não aprende. Percebe? Então é isso, gente. É isso. Não é? É isso. Agora, lembram lá do Polímeros? Polímeros. Então, eu quero que vocês pensem agora num quebra-cabeças. Pensa num quebra-cabeça. Pensa num quebra-cabeça da cidade de Nova York. Então, você sentou com a família, todo mundo, numa tarde de domingo, e você fala, agora eu vou montar o quebra-cabeças. Só que você não sabe. Você pega ali as 1000 pecinhas, mas você não sabe. Você não sabe o que você vai montar. Aí você começa a separar o quê? Você começa a separar as peças por cores, não é? Cores mais escuras, cores mais claras, e você começa a montar. Começa a montar. De repente, à medida que você começa a montar, você começa a perceber que aquele quebra-cabeças é de uma cidade. É o quebra-cabeças de uma cidade. Está montando ali. Você já montou um tanto de peça. Aquela cidade está começando
a aparecer diante dos seus olhos. Aí o que você faz? Você olha para a imagem que é o modelo do quebra-cabeça. Quando você olha para o modelo do quebra-cabeças, é uma foto de Nova York. Bom, quando você olha para a foto, fica mais fácil de você montar, não fica? Quando você tem um modelo, não fica mais fácil montar o quebra-cabeças? Né? Olha, a Marlu está falando, aí sim, aí melhora, né? Claro, melhora. Agora, vamos entender uma coisa. Durante séculos, sob o reinado da primeira revelação, as pessoas estavam montando um quebra-cabeças, mas elas não tinham o modelo. Por que elas não tinham o modelo? Elas não tinham o modelo porque o modelo não tinha encarnado ainda. Quem é o modelo? É Jesus. Ele não tinha vindo ainda. Eles estavam montando quebra-cabeças sem modelo. Sem modelo. O que acontecia enquanto eles estavam montando? Eles acertavam algumas partes, erravam outras. Acertavam e erravam. Algumas peças eles reuniam de forma correta, outras peças estavam erradas. Não é? Bom, o que é a genealogia de Jesus? É um histórico, é um registro das tentativas de montar o quebra-cabeça do tipo mais perfeito. Então, cada personagem da genealogia, cada uma daqueles homens, daquelas mulheres, era uma tentativa de descobrir o modelo, o tipo mais perfeito. Então, quando você olha para Abraão, para Davi, para Ruth, para Esther, são tentativas, rascunhos, são vidas que tentam atingir o modelo, o tipo mais perfeito, mas não atingem. Não conseguem atingir. Então, acertam em alguns pontos, mas falham em outros. Exatamente, a Viviane Lopes está lembrando aí. Viviane, são protótipos. Protótipos. Tentativas. Tentativas. Mas não são ainda o modelo. Quando Cristo encarna, é como se Deus dissesse assim: e tem mais de 1.300 anos que vocês estão tentando montar esse quebra-cabeça. Tem muitos séculos que vocês estão tentando. Acerta alguma coisinha, erra noutras, aí acerta em outras, erra em outras. Agora, eu vou enviar o modelo do quebra-cabeça para vocês. O modelo. Eis aí o tipo mais perfeito
que Deus ofereceu ou tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo. Então, o tipo foi enviado. Isso aí. O Cássio Domingues. Então, Jesus é a caixa do quebra-cabeça. Exatamente, Cássio. Nós recebemos as peças, mas não recebemos a caixa. A caixa veio depois, né? A foto do quebra-cabeça veio depois. O modelo, o tipo mais perfeito. A partir do momento que vem o tipo mais perfeito, o modelo e guia da humanidade terrena, agora é só juntar as peças de acordo com o modelo, que é o que nós estamos tentando fazer. Isso aí, a tampa da caixa. Deus mandou a tampa da caixa para a gente montar o quebra-cabeça. Então, agora, se a gente olha para ele, a gente consegue reunir todas as pecinhas. Todas as pecinhas. E é o que nós estamos fazendo. Mas dá para fazer isso? Dá para montar esse quebra-cabeças em uma vida apenas? Não. Para montar esse quebra-cabeças, eu preciso de muitas vidas. Muitas vidas. Perceberam? Então, bom, eu vou encerrar por aqui. Semana que vem, deu para entender isso, né? Agora deu para entender o modelo, o tipo mais perfeito e as pecinhas que foram sendo montadas, as tentativas, né? Que tinham coisas que deram certo e tinham coisas que não deram certo, porque eram protótipos, eram tentativas, até a chegada do modelo. E agora, com o modelo, nós temos um parâmetro, nós temos um guia para nos conduzir nesse processo de montar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, semana que vem, nós vamos falar um pouco dessas pecinhas, né? Falar um pouquinho de cada uma dessas peças, assim, de uma forma geral, para a gente entender onde elas acertaram, onde elas erraram, né? Por que elas eram modelos, tentativas, né? De montar o modelo, de chegar no modelo. Essa é a ideia, gente. Então, boa noite para todos, fiquem com Deus, um abraço forte. Lembrando, gente, amanhã, quarta-feira e quinta-feira, não teremos live. Não teremos live nem aqui no canal Espírita, nem no canal profissional. Por quê? Porque amanhã eu estou fazendo uma palestra na faculdade e quinta-feira eu estou no compromisso profissional em São Paulo. Então, amanhã e quinta não teremos live. Eu vou colocar um aviso lá no Instagram. Semana que vem a gente retoma aí nossas lives. Um abraço para todo mundo. Fique com Deus.